Show de bola. Notícias do esporte. É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol. Gol, gol, gol. Futebol é arte, futebol é aqui. Notícias do esporte. Com Francisco José. Notícias esportivas. Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Estou chegando aqui para apresentar mais um programa esportivo desta terça-feira, hoje, dia 10 de fevereiro de 2026. No ar, Comunidade Esportiva com Francisco José, esse amigo de vocês. Estamos apresentando Comunidade Esportiva com Francisco José. Agora, o giro de notícias do futebol das comunidades. Boa noite a todos que estão sintonizados na atual Rádio Natal. A todos vocês que estão ligados no momento, na hora do esporte, né? Um abraço aí pro nosso amigo Francisco José. É isso aí, meu amigo Francisco José, passando aqui os resultados, né, dos amistosos que aconteceu aqui no final de semana. E passando aqui só lembrando que teve muitos jogos cancelados, né? Muitos amistosos aqui no nosso município, também nas região vizinha, né? Devido às fortes chuvas, que teve muita chuva aqui no final de semana e não teve condições de jogo, né? Sábado e domingo passou um temporal aqui na nossa região aqui muito forte. Mas tem um destaque aqui de um jogo, né? Aqui que foi jogar um amistoso que teve de um time aqui de Punaú, a Chapecoense de Punaú, que foi até Nova Vida enfrentar a grande equipe do Nova Vida. E o destaque, teve algum destaque nas duas categorias, viu, meu amigo Francisco José? A Chapecoense empatou na categoria juvenil 0-0 com o time da Portuguesa de Nova Vida. E também na categoria titular também deu empate, viu? Na categoria titular saiu 2-2 para Chapecoense, 2 para Chapecoense de Punaú e 2 para o time da Portuguesa de Nova Vida. Foi um belíssimo espetáculo, onde o gol da Chapecoense foi marcado por Noninho e também pelo garoto Ninho, viu? Esse foi o destaque aqui desse grande amistoso que teve aqui no final de semana. Quero deixar um forte abraço aí para toda a galera da Chapecoense, né? E por enquanto é o time que ainda está em andamento aqui, fazendo grandes amistosos da Chapecoense. Mas já todos os times voltam a jogar e a gente vai ter mais informações dos jogos aqui do nosso município. Valeu, meu amigo Francisco José, que Deus abençoe, uma boa noite a todos. Neto, muito obrigado aí também pela sua participação aqui conosco na atual Web Rádio Natal. Lá no DICEP Rosado, nosso amigo Eudo José. Boa noite, meu amigo. Francisco José, meu amigo, boa noite. O Centro Esportivo de Serra Rosado tem a programação para começar o campeonato a partir do dia 1º de agosto. Em virtude não só da Copa do Mundo em junho, como também esse período chuvoso, né? Tanto mês de junho como julho. Então, ficou definido o início para o dia 1º de agosto.
onde tem mais ou menos já passado a chuva, tem passado as comemorações da Copa do Mundo, né? E outra, o mês de junho nós vamos parar nossas atividades aqui também, e em virtude nós vamos fazer também um replantio para melhoramento do gramado do campo para o nosso campeonato, né? Então, de antemão, as novidades são essas previsões que nós estamos fazendo para que o campeonato se inicie em agosto, para que não tenha jogos adiados em consequência, principalmente da chuva. Não saia daí, aqui é a sua casa. Bem-vindo Atual. Rádio Atual. Tá atual, tá em casa. Rádio Atual. Campeonato Potiguar 2026. A 7ª e última rodada entrou em campo, sábado dia 7. Confira os resultados. No Frasqueirão. ABC 1 QFC também 1. Gols. Tiaguinho para o ABC. Israel para o Quinho. Em Ufião. Potiguar de Mossoró 3 Globo 1. Gols de Alexandre Talento, Natanael e Lerma para o Potiguar. E Murilo para o Globo. No domingo às 16 horas, a rodada se encerrou com Laguna 2 Potiguar Seridoense, também 2, no Frasqueirão. Gols de Erivelton e Noninha para o Laguna. E Nino e Neto para o Potiguar. No Arena das Dunas, América 3, Santa Cruz 0. Gols de Copeti, Natan, contra o Wellington Tanque. A primeira fase terminou assim: ABC, em primeiro lugar com 15 pontos. QFC, em segundo com 14 pontos. Na terceira colocação o Potiguar de Mossoró, também com 14 pontos. Quinto lugar, o Laguna, com 5 pontos. O Santa Cruz também com 5 pontos, é o sexto na tabela. O Globo com 2 pontos é o sétimo colocado. O América com menos 1 ponto, rebaixado, e o Potiguar Seridoense na oitava colocação, com menos 11 pontos, também rebaixado para a segunda divisão no próximo ano. Essas foram as informações do futebol profissional local. Muito obrigado. Continua a comunidade esportiva com Francisco José. Boa noite. Boa noite, ouvintes da comunidade esportiva. Rádio Atual Web Natal. Tô chegando com as notícias do ABC Futebol Clube. O mais querido enfrentou o QFC, sábado, 7 de fevereiro, em jogo válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Potiguar, e terminou em um empate 1-1. Tiaguinho fez o gol do Alvinegro e Israel marcou para o QFC. Marcelo Chamusca iniciou a partida com Matheus Alves, Lucas Marques, Lucas Souza, Wellington Carvalho, Jefferson, Edson, Geilson, Bruno Leite e Tiaguinho, João Diogo e Igor Bahia. Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos 15 pontos conquistados e terminou a fase inicial na liderança. Agora o time abecedista aguarda a definição do seu adversário para a semifinal da competição. Ficamos com a coletiva do técnico Marcelo Chamusca. Boa noite. Em partes. Primeiro, em relação ao jogo, né?
O torcedor, ele sempre tem razão, porque ele vem para o estádio sempre na perspectiva do seu time vencer. E quando isso não acontece, é natural que ele saia chateado. E o torcedor tem toda razão de sair chateado. Em relação ao jogo, a gente, no início do jogo, teve alguma dificuldade, eu até já esperava, em relação à proposta do QFC, que é uma proposta um pouco diferente, né, dos outros adversários que a gente enfrentou no campeonato. É um time que joga com uma primeira linha de 5, com muita mobilidade, uma saída que eles fazem a 3 ali muito móvel, com jogadores que têm uma qualidade técnica para fazer a construção. Joga com um tripé de jogadores no meio com uma qualidade técnica interessante, então ele acaba tendo assim um jogo de posse, que é um jogo que não é fácil de ser marcado. Uma situação muito atípica, que é 2 atacantes praticamente o tempo todo enfiado ali no meio dos 2 zagueiros. E para quem joga com linha de 4, isso acaba trazendo um certo desgaste no aspecto tático. E alas laterais muito espetados, que fazem com que em alguns momentos você tenha que balançar a sua linha de 4 ali para fazer alguns ajustes. E no início a gente teve alguma dificuldade. A partir dos 20 minutos, a gente conseguiu ajustar melhor. A gente marcava bem em bloco alto, eles não conseguiam jogar no tiro de meta, fizeram várias ligações diretas, inclusive. As melhores chances que o QFC teve no início do jogo foram erros que a gente proporcionou, uma bola que a gente tentou trazer para dentro a bola e acabou perdendo, e um passe espetado que o Geilson fez para o Lucas Souza, que o atacante acabou aproveitando ali. De fato mesmo, eles criaram uma situação de um ataque de última linha do centroavante deles, do Diego, em uma situação que a gente saltou para fazer uma marcação e quebrou a nossa linha. Mas, tirando essas duas situações de transição, a gente conseguiu controlar relativamente bem o adversário. E tivemos as nossas chances. E não foram poucas, né? Muitas situações em que a gente conseguiu enfrentar o goleiro, o Thiaguinho, com o João Diogo, com o Igor Bahia. Um gol que não foi impedimento, muito mal, né? Era para ser validado. Ali o zagueiro do lado direito estava dando condição para o Bruno. Abrimos em uma situação de bola parada. Segundo tempo o jogo estava totalmente controlado. Mais uma vez tivemos 2 chances muito claras. Uma com o Thiaguinho, outra com o João Diogo. Ou seja, nós construímos as possibilidades para fazer o 2-0 ali e ficar com o jogo um pouco mais controlado. Mas o jogo de futebol, a natureza dele é sempre caótica, né? É sempre o caos. E o lateral dos caras vai cruzar uma bola e acerta um chute praticamente indefensável, um gol meio sem querer, mas não existe gol sem querer. A bola entrou, a partir daí a gente começou a fazer algumas substituições, ainda criamos algumas possibilidades para fazer o 2-1, mas foi uma tarde e noite, diríamos assim, onde essa última bola, esse último passe e essa finalização, essa qualidade nossa de finalização, não foi um conceito que a gente trabalhou bem. A gente poderia ter feito uma vantagem maior e ter saído com resultado positivo, que era o objetivo nosso e sempre foi durante toda a semana. Foi aquilo que a gente planejou, mas como eu falei anteriormente, o jogo tem a sua natureza caótica, a gente tem que saber ler o jogo, entender, corrigir e melhorar para os próximos jogos. O grupo abecedista que enfrentou o QFC no sábado foi liberado para o descanso depois da partida e voltará aos treinos na quarta-feira, 11. A reapresentação geral do elenco foi marcada para o turno da tarde, a partir das 15 horas no CT Alberi Ferreira de Matos. A comunidade esportiva continua com Francisco José, na atual Web Rádio Natal. Boa noite! Não saia daí, aqui é a sua casa. Bem-vindo Atual.
boa noite, Francisco José, e os ouvintes do programa Comunidade Esportiva da atual Web Rádio Natal. América encerrou a primeira fase do Campeonato Potiguar com vitória por 3-0 sobre o Santa Cruz de Natal. A partida marcou mais um resultado positivo da equipe alvirrubra, que teve gols de Copete, Wellington Tanque e um gol contra do adversário. O placar foi aberto logo aos 2 minutos do primeiro tempo, quando Copete recebeu livre na entrada da área e finalizou rasteiro, no canto direito do goleiro Fábio. Aos 28 minutos, após cabeceio de Souza defendido pelo goleiro, Cassiano cruzou para a área e a bola desviou no zagueiro Natan, entrando no gol. Na súmula, o lance foi registrado como gol contra do defensor tricolor, ampliando para 2-0. Na etapa final, o América manteve o controle da partida e confirmou a vitória nos minutos finais, quando Wellington Tanque marcou de cabeça, dando números finais ao confronto. 3-0. Apesar do resultado, a situação do América na competição ainda depende de um novo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte. O clube foi punido com a perda de 18 pontos por conta da condenação pela escalação irregular de um atleta, o que o coloca inicialmente na vice-lanterna da tabela, com saldo de -1 ponto. Caso a penalidade seja revista, o alvirrubro pode chegar aos 17 pontos e, além de evitar o rebaixamento, terminar a primeira fase na liderança e garantir vaga na semifinal. Dentro de campo, o América encerra a etapa classificatória invicto, com 5 vitórias em 7 partidas, aproveitamento de 80,95%, além de ostentar o melhor ataque da competição com 16 gols marcados e a melhor defesa com apenas 3 sofridos. Boa noite. O sentimento é muito positivo. Hoje, terminar com 17 pontos, melhor ataque junto com o rival, melhor defesa junto com o Potiguar de Mossoró, melhor saldo isolado e 80% de aproveitamento. Então, isso demonstra o que esse elenco é capaz de fazer, né? E o sentimento é positivo sempre, principalmente pelo desenvolvimento de tudo que vem se fazendo. Em relação ao jogo de hoje, a fragilidade do Santa Cruz nos possibilitava ter aproveitado melhor o jogo em várias circunstâncias, e a principal de ter concluído melhor, ter definido melhor e ter ampliado as condições que criamos no placar. Mas uma coisa eu não posso reclamar desse grupo é falta de entrega, falta de comprometimento. E mesmo com a fragilidade do adversário, não se demonstrou o que eu mais cobrei para ele no intervalo, para eles não entrarem nessa armadilha, de entrar num processo de acomodação. Não, se buscou a vitória a todo momento e criou as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos reverter todas elas em gols, principalmente no segundo tempo. Lá em Serra do Mel foi uma conjuntura, não vou voltar muito nos detalhes, mas uma das coisas que nos limitou bastante foi o campo também, e criamos algumas oportunidades que poderiam ter se convertido na vitória. Hoje foi o América, principalmente no início, no primeiro tempo, foi um América que foi espelho durante todo o campeonato nas suas melhores apresentações. Fez o gol muito cedo, fez um gol que envolveu o adversário e continuou e não deixou o adversário jogar. Então foi um primeiro tempo muito forte. Muito forte. Claro que a gente nunca pode, eu não gosto de descredenciar o adversário. Então o adversário, como você bem falou, ficou muito fechado. Tentamos criar algumas oportunidades por dentro que não é que não fomos felizes. A forma como eles nos marcaram dificultou realmente essa entrada por dentro, e fizemos 2 gols, a bola vindo o primeiro não foi uma bola trabalhada, o segundo a bola vindo pelo lado, e o primeiro tempo ele espelhou muito a nossa campanha a nível de tudo. Fizemos, como eu bem falei, fizemos um gol muito cedo e tivemos imposição durante todo o primeiro tempo, principalmente, né? E trabalhar a cabeça desses atletas não é tão difícil, sabe, Canindé? Por quê? Porque não é difícil. São caras muito concentrados. Todos os dias no nosso CT há uma entrega muito grande. Eu enalteci, principalmente quem não joga, o G2 e o G3, no treino da quinta-feira.
Nós voltamos de Mossoró, chegamos aqui em Natal às 5 da manhã e representamos para o treino à tarde, estendemos um pouquinho e treinamos às 6 da noite. E eles me entregaram um treino muito forte, muito pesado. Então, é por isso que eu falo que é fácil trabalhar a cabeça deles, porque são caras que nos demonstram todos os dias o que eles querem e onde eles querem chegar. Não saia daí, aqui é a sua casa. Bem-vindo Atual. Rádio Atual. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi realizada entre os dias 4 e 5 de fevereiro. Quarta-feira, 4, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 1-0. No Maracanã, Flamengo e Internacional empataram 1-1. Em Belém, no Mangueirão, Remo 2, Mirassol também 2. Na Vila Belmiro, Clássico Paulista, Santos e São Paulo 1-1. Na Arena do Grêmio, os donos da casa venceram o Botafogo por 5-3. Na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Vitória por 5-1. Na Fonte Nova, Bahia e Fluminense empataram em 1-1. Encerrando a rodada, em São Januário, Vasco e Chapecoense também empataram em 1-1. A terceira rodada do Brasileirão, abertura é nesta terça-feira, 10 de fevereiro. No Barradão, Vitória e Flamengo. Quarta-feira, 11. Arena Condá, Chapecoense e Coritiba. Estádio Municipal, Mirassol e Cruzeiro. Arena MRV, Atlético Mineiro e Remo. Morumbi, São Paulo e Grêmio. São Januário, Vasco e Bahia. Liga Arena, Atlético Paranaense e Santos. No Neoquímica, Corinthians e Bragantino, e fechando a rodada, no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Continua a comunidade esportiva com Francisco José. Boa noite. É isso aí, gente! Aí foram as informações do futebol profissional e do futebol amador, né? E ainda falando sobre o futebol profissional, falamos ainda sobre o ABC, né? Do jogo do ABC e QFC no último sábado, foi realizado lá no Frasqueirão. A diretoria do ABC homenageou o jogador o Alisson, né? Pelo seu 100º gol marcado. O Alisson, que é atualmente o ídolo do ABC, né? Entre tantos que já passaram pelo time do povo, né? Agora o mais recente, né, é o Alisson, né? Está aí realmente o garotinho, o Mago, né? O mais conhecido como Mago, realmente marcando o seu 100º gol. E aí foi homenageado pela diretoria do ABC no último sábado, antes do início da partida. É isso, gente! Gente boa! Chegamos ao final, né? Estamos chegando aqui ao final da nossa programação de hoje, desta terça-feira. Hoje foi terça-feira, não é isso? A comunidade esportiva. E voltamos na próxima segunda, se Deus quiser, a partir das 20 horas, com mais informações sobre o futebol local, futebol profissional, futebol amador, trazendo as informações do futebol nas comunidades. Vamos chegando ao final do programa. Muito obrigado a todos. Desejo uma ótima noite, uma noite cheia de muita paz, de muita luz, muita felicidade para todos. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 20 horas. Amanhã eu volto, mas com a comunidade musical, tá bom? Tchau, tchau. Fui!